Convidados do programa, o jornalista e articulista do jornal Zero Hora, Flávio Tavares, de uma longa história de mais de 50 anos no jornalismo, tendo sido já correspondente de jornais e por viver no México, na Espanha, em Portugal, na Argentina, Angola, Moçambique, um jornalista do mundo. O cientista político e diretor do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais, Marcelo Suano, a secretária-geral da Sociedade Árabe Palestina do Rio Grande do Sul, Fátima Ali, e a coordenadora do curso de Relações Internacionais da Unicinos, Gabriela Mezzanotti. Flávio Tavares, meu amigo, prazer em tê-lo aqui pela primeira vez nesse programa, boa noite. Não, pela primeira vez não. Não, já tive uma vez, né? Há 10 anos atrás, quando houve os atentados de 11 de setembro, eu vim aqui esse programa com Décio Freitas. Ah, foi isso mesmo. Logo foi o primeiro programa sobre os atentados de 11 de novembro. Eu morava em Porto Alegre naquela época. Já tinha relação com o Bin Laden. O Bin Laden ainda não havia aparecido com uma figura que se diz que ele foi. Agora, que o Bin Laden, com relação ao Bin Laden, nós temos que aplicar um velho ditado espanhol-português da Península Ibérica. Cria corvos e eles te arrancarão os olhos. O Bin Laden é uma criação da CIA, uma criação da espionagem dos serviços secretos norte-americanos, como o Talibã. O terrorismo do Talibã foi inventado e desenvolvido pela CIA com a metodologia norte-americana do terror e da mentira e do terror. Uma coisa se sobrepondo à outra e uma coisa desenvolvendo a outra. Bom, então, por que se dá a grande ruptura do Bin Laden com os Estados Unidos? Em função da Arábia Saudita. O reino da Arábia Saudita, que é um reino corrupto, uma dinastia fundada pela família saudita, ao qual estava vinculado o Bin Laden. O Bin Laden estava vinculado à família riquíssima da Arábia Saudita. Bom, ele, após a guerra do Afeganistão, a guerra contra os soviéticos, após a saída da União Soviética, com apoio da CIA, o Talibã toma o poder no Afeganistão. Bom, o Bin Laden, o pessoal ligado ao Bin Laden, toma o poder no Afeganistão. Então o Bin Laden tenta se insurgir no seu país contra a família Saud, a Arábia Saudita. E aí é que começa a grande ruptura dele com os Estados Unidos. Tá? Agora, nós temos que tomar em conta o seguinte: o Bin Laden e as fotografias e os filmes que se mostraram aqui há poucos segundos atrás mostram o seguinte: o Bin Laden morava numa casa que não era uma fortaleza, não tinha nem internet nem telefone. E a CIA, muito possivelmente, chegou a ele exatamente por isso, chamava a atenção pelo fato de que aquela casa, tá entendendo? Não tivesse nem telefone, nem... Segundo os noticiários, durante 4 anos... desde 97, ou 2007. A CIA perseguia os mensageiros dele. Isso, exato. Até que descobriu essa casa e percebeu aquela casa, que era maior, uma casa que se sobrepunha às demais da região e que tinha muros altos. Né? Mas não era uma fortaleza militar. Não era a fortaleza de um chefe de uma grande organização terrorista. A grande organização terrorista é mantida por uma estrutura governamental. A grande organização terrorista é a CIA. A organização terrorista que fez a guerra do Afeganistão foi o governo dos Estados Unidos. A organização terrorista que fez a guerra no Iraque foram os Estados Unidos. Quem manteve acesas as rivalidades entre o Iraque e o Irã foram os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos têm uma longa tradição terrorista. Os Estados Unidos invadiram o México, anexaram a Califórnia, o Texas, o Novo México. Bom, os Estados Unidos no século XX invadiram Granada, aqui no Mar Caribe. Então a tradição norte-americana de agressão, de ocupação é muito grande. Então, não tem, por exemplo, aquelas histórias que são guardiães da democracia. E até em alguns aspectos foram. E foram guardiães também das ditaduras. Na América Latina eles sustentaram todas as ditaduras, inclusive a ditadura brasileira. Viu? Inclusive a ditadura brasileira. Só quando virou nos Estados Unidos, após a guerra do Vietnã, após a derrota
dos Estados Unidos no Vietnã, é que aí as coisas começaram a mudar dentro da política interna norte-americana. Então, que veio o governo Carter e as ditaduras latino-americanas deixaram de ter o apoio governamental dos Estados Unidos e da CIA, que é aquele Estado dentro do Estado. Então, eu acho que nós não devemos nos separar de uma ideia. Ou seja, o 11 de setembro, eu acho que realmente que não foi feito pelo Bush. Agora, o 11 de setembro foi o pretexto para a grande eclosão do terrorismo norte-americano no mundo inteiro. Sim, mas não deveria reagir à destruição das torres? Sim, reagir invadindo o Afeganistão não tinha nada a não ser o petróleo do Afeganistão. A única relação do Afeganistão estava no encalço dos terroristas responsáveis. Mas estariam todos no Afeganistão? Nunca encontraram ninguém no Afeganistão? O Bin Laden foi morto no Paquistão. Eles achavam que estavam no Afeganistão. Mas claro, a Al-Qaeda tinha base Por quê? Porque o Afeganistão tem grandes reservas de petróleo. Né? O que tinha incendiado as Torres Gêmeas foi o petróleo dos aviões, digo eu em ironia, né? O petróleo dos aviões que bateram contra as Torres Gêmeas. Né? Ou aquele avião que caiu no Pentágono, aquele quarto avião que muito possivelmente bateria na Casa Branca, que foi... os pilotos reagiram. Os passageiros, os pilotos, não se sabe até hoje. Né? Então, até hoje nós sofremos as consequências do 11 de setembro, mas pelo lado norte-americano. As revisões nos aeroportos, a mudança das normas de segurança nos portos que devem marítimos, voltar agora, né? Que devem voltar. Não, nos portos marítimos brasileiros, que nós não conhecemos, que Porto Alegre deixou de ser porto. Né, porto fluvial, mas nos portos são terríveis, impostos pelos Estados Unidos. E, no fundo, para manter aparências, porque não incide na segurança nossa, nem nos nossos aeroportos, aquela chatura que alguns aeroportos, um Galeão no Rio, há 2 semanas atrás, me mandaram embarcar para o exterior, me mandaram tirar o casaco. Tá vendo? Por quê? Porque tinha um sujeito antes da minha frente que deixou o telefone celular e, bom, então fizeram todos os passageiros, homens e mulheres, tirarem o casaco. Mas isso tem sido muito comum, tirar o casaco e alguns até tirar os sapatos. Em São Paulo estão fazendo muito isso. Uma bobagem. Deixa eu fazer um primeiro intervalo. Depois vamos ver se o professor Marcelo Suano concorda com o que disse ali. Concordo, pronto. Como eu conheço a atuação do professor Marcelo aqui no programa, eu percebi que ele tem discordâncias. Mas esse aqui é um programa de conversas cruzadas.